Olá pessoal, meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal. Nós temos lido uma série de mensagens deste livro aqui, Mateus para Todos, do eminente teólogo N.T. Wright. Mateus para Todos é o evangelho comentado pelo N.T. Wright, no qual a gente lê algumas passagens, lê a passagem do evangelho aqui conforme relatado, a gente comenta alguma coisa, comenta também, dialoga com o autor sobre aquilo que ele escreveu. E já estamos no capítulo 11, no versículo 1 a 6. E essa é a nossa leitura de hoje, capítulo 11 de Mateus, versículo 1 a 6, e que o N.T. Wright chama de Jesus e João Batista. Isso é um breve contexto familiar. A gente tem parentes, a gente tem sobrinhos, irmãos e primos. E tios e primos. E aqui, Jesus e João Batista eram primos, ou João Batista, que veio primeiro que Jesus, cerca de mais ou menos 6 meses de diferença entre eles. E João Batista veio pregando antes do arrependimento. Ele era aquele que viria preparar as veredas para que o Senhor chegasse. Ele era aquele que preparava o caminho para o Messias. E João, uma pregação bastante incisiva e bastante assertiva, ele acabou também, por conta disso, provocando a ira dos governantes de sua época, e foi preso. E essa passagem aqui de Mateus fala justamente quando João estava na prisão. E ele também tinha discípulos, tanto quanto Jesus os tinha. E essa é a passagem que a gente vai ler. Então acompanhe comigo, que é muito interessante. Mateus capítulo 11, versículo 1 a 6, diz assim: Então, quando Jesus terminou de dar instruções aos 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar em suas cidades. Nesse interim, João, que estava na prisão, ouviu sobre essas obras messiânicas. Então ele enviou seus seguidores para perguntar a Jesus: Você é aquele que deve vir? Ou devemos esperar por outra pessoa? Vão e diga a João, disse Jesus, as coisas que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos estão puros, os surdos podem ouvir de novo, os mortos são ressuscitados, e os pobres ouvem as boas novas. E Deus abençoe os que não se perturbam com o que tenho dito. Isso aqui é a passagem bíblica. Só chamar a atenção aqui, né, Jesus, então, ele já estava preso, Jesus, ele pregava nas cidades, e é interessante que mesmo tendo um convívio, porque na época cidades pequenas, Cafarnaum, Nazaré, ali, aquele tempo que Jesus vivia, as famílias se conheciam. E mesmo João tendo batizado Jesus, ele estava em dúvida, né? Estava na prisão, começou a ter um pouco de dúvida a respeito se Jesus de fato era o Messias. Porque naquela época também haviam muitas pessoas que se autodeclaravam Messias. E ele pergunta, então, puxa, a gente deve esperar outra pessoa ou é você mesmo, né? É interessante isso, porque mesmo sendo primo, ainda tinha essa dúvida. E Jesus responde, que eu acho que, quando eu li isso aqui recentemente, achei bem interessante, da seguinte forma, né? Que os cegos veem, que os paralíticos andam, que os leprosos estão puros, os surdos podem ouvir de novo, e os mortos são ressuscitados, e os pobres ouvem as boas novas. Veja que o Messias que João Batista provavelmente esperava era aquele que os judeus da sua época esperavam, que viesse libertá-los do jugo e do cativeiro romano. Cativeiro não, né? Do jugo romano, porque eles estavam ainda na Judéia. Contudo, não foi isso que aconteceu. Conforme o texto bíblico, o que caracterizava a vinda do Messias era essa libertação das pessoas oprimidas. E outra coisa que me chamou a atenção aqui também é que tem um contraponto, né? Tipo assim, os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são puros e assim sucessivamente e tal. E quando chega nos pobres, eles não ficam ricos. Os pobres ouvem as boas novas. Então, o evangelho é para os pobres, no sentido de trazer também a libertação das boas novas que em Cristo Jesus veio a salvação. Hoje em dia, depois de quase 2000 anos, desde que Jesus caminhou por aqui, a gente tem nas nossas igrejas evangélicas, das suas mais variadas matizes e tipos e apresentações,
questão da teologia, da prosperidade, de que você é filho de Deus, que você vai se dar bem, que você vai prosperar, que isso, que aquilo, que nada vai te acontecer, que você é cabeça e não é cauda. Enfim, um monte de séries de coisas fazendo e dando a entender de que o evangelho, de que Jesus vai te deixar rico. Não necessariamente. Não é essa a principal função das boas novas. A principal função das boas novas é mostrar que nós somos pecadores, que nós estamos separados de Deus por conta desse pecado, mas que Deus em Cristo Jesus resolve esse problema, por quanto Deus envia seu Filho, seu único Filho, puro, santo e imaculado, para morrer por nós na cruz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e agora, pela sua morte e ressurreição, nós temos acesso ao Pai. Esse é o Evangelho. Não é para nos tornar ricos. Nós podemos ficar ricos pelo trabalho, pela dedicação, pela misericórdia de Deus, até inclusive, pela graça de Deus. Mas isso é consequência. Isso não é o principal na nossa vida de fé. Agora a gente comenta um pouco do que o N.T. Wright aqui ele escreve, eu destaco algumas questões e vamos conversando aqui com o autor. Ele diz assim, em todo esse capítulo, Jesus lida com o fato de que o que ele está fazendo não é o que as pessoas esperavam que fizesse. Ele sabe disso, está enfrentando isso e acredita que esse é o caminho a seguir, a forma de trazer o reino de Deus, mesmo que não fosse o que os outros esperavam. Mesmo que os judeus esperassem o Messias libertador, não era esta a forma que o Messias se apresenta. E Jesus tinha plena consciência do seu chamado, da sua vocação, e ele enfrenta isso de uma forma bastante dura, às vezes, principalmente para os religiosos da época, apontando a sua hipocrisia, os fariseus e os saduceus principalmente. Na continuação aqui, o N.T. Wright fala que nós somos lembrados que João estava na prisão, e fazia parte da proclamação de João de que o reino de Deus, do rei verdadeiro, estava a caminho. Herodes reinava, mas Herodes não era, para o judeu, o verdadeiro rei. O verdadeiro rei vinha da raiz de Davi, vinha da descendência de Davi. E João pregava a respeito disso também. Só que agora João estava na prisão. E ele está desapontado. E é fácil de entendermos isso. De uma forma que se eu ou você, nós proclamamos a justiça e somos injustiçados, somos presos de alguma forma, e no caso, afastados da vida social, isso com certeza nos deixaria também desapontados, mesmo que a gente já tenha presenciado muitas coisas. Isso nos entristeceria. Com João não foi diferente, ele é humano. Embora ele tenha batizado a Jesus Cristo, ouvido a voz do céu que disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, mas ele não viu a manifestação do Messias como ele esperava que fosse. Então houve, dá a entender, pelo menos na leitura do texto, uma certa dúvida. E ele precisa da confirmação de que Jesus de fato é o Messias e, portanto, ele envia discípulos seus seguidores, para fazer essa pergunta, e Jesus responde com o anúncio do Evangelho, da cura das pessoas, da libertação dos fracos e dos oprimidos. Mas João estava desapontado. Ele esperara que Jesus fosse um homem impetuoso, alguém parecido com Elias, alguém que lidaria com Israel com grande alvoroço e rapidez. Né? Então, aqui como o N.T. Wright cita Elias, você deveria voltar e ler o Antigo Testamento, carta, se não falar em Reis, tá? Primeira Reis, Segunda Reis, Elias, Eliseu, você vai entender o contexto dessa citação aqui. E você vai ver como Elias foi usado por Deus e causou alvoroço no seu tempo com sinais e maravilhas bastante impressionantes, inclusive. Contudo, Jesus andava por todos os lugares, tornando-se amigo de publicanos e de pecadores. Isso para as pessoas da sua época, para os religiosos, era algo inaceitável que os publicanos e pecadores tivessem, ou no caso, recebessem também o anúncio das boas novas, de que eles fariam parte do reino de Deus. Mas é justamente isso que as pessoas não entendiam, e às vezes nós também não entendemos. A gente coloca a igreja como se fosse um novo Israel, e a gente faz separação das pessoas que só os puros, só os santos fazem parte
da comunidade de fé e a gente acaba excluindo certas camadas sociais. Jesus aqui mostra que ele começou a receber e pregar o evangelho para todos, sem exclusão de ninguém, publicanos e pecadores. Jesus, ele não pensava em si mesmo em termos de um Elias fazendo descer fogo do céu, isto é, trazendo juízo. Ele pensava em passagens como Isaías 35, as grandes profecias sobre o que aconteceria, não tanto quando Israel fosse julgada e condenada, mas quando fosse restaurada depois do julgamento. O exílio acabaria, a cegueira e a paralisia seriam curadas e o povo de Deus finalmente seria libertado. E aqui algo muito importante que eu destaquei também na leitura do livro do N.T. Wright, que fala o seguinte: mas já desponta a misericórdia que vem após o julgamento. A cura vem depois do tempo de sofrimento. E é a tarefa de Jesus trazer essas coisas. De acordo com Jesus e com Mateus, essa é a principal tarefa do Messias. Trazer, no caso, misericórdia, trazer cura, trazer libertação. Da mesma forma, e aqui vamos terminando, da mesma forma como as pessoas perversas não gostam de mensagem de julgamento, pois pensam, e com acerto, que é dirigida a elas, também muitas pessoas boas não gostam de mensagem de misericórdia, pois pensam, erroneamente, que as pessoas não pagarão por sua perversidade. Só para explicar essa passagem aqui, as pessoas perversas, ou aquelas que praticam pecados, que cometem erros, elas não gostam que seus erros sejam apontados ou denunciados. E a igreja, pelo exemplo de Jesus, das cartas de Paulo e tudo mais, tem o dever de apontar as injustiças que são cometidas na sociedade. Tem esse dever de apontar os erros, para trazer restauração, para que a sociedade seja melhor, para ser sal, para transformar a sociedade na qual se encontra. Mas as pessoas não gostam, mas é necessário. Também aquelas pessoas que vivem ou praticam uma vida de justiça, de fé, de santidade, elas se ressentem por aquelas que não o fazem e que ainda assim continuam praticando ou convivendo também na vida de fé, ou vêm começar a praticar, viver na igreja, na comunidade de fé. O que o N.T. Wright fala aqui, na visão dele, do que Jesus quer ensinar? É que nós precisamos também, como igreja, receber aqueles que são pecadores, como na linguagem de Jesus do Novo Testamento, que são publicanos e pecadores, então as pessoas pecadoras, aquelas que ainda precisam de restauração, precisam ser curadas, precisam ser libertadas. O papel da igreja é anunciar o evangelho do reino de Deus para todas as pessoas, não apenas para uma delas, para algum segmento específico, não apenas para aquelas pessoas das quais a gente gosta, mas para todos. Porque veja bem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o evangelho que nós, como igreja, devemos anunciar. E receber as pessoas que procuram ajuda. Mostrar a elas que o atual estado que muitas vezes elas estão vivendo num período difícil, de dificuldade, de ressentimento, de dor, de angústia, é por conta do pecado. E elas precisam se libertar do pecado, e somente através do sangue de Jesus que isso ocorre. E começar a participar de uma comunidade de fé. É uma comunidade perfeita? Não, mas é uma comunidade de santos, de pessoas que estão caminhando para o aperfeiçoamento em Jesus Cristo. E todos juntos vamos chegar lá pela graça do Senhor, até que Ele venha. Portanto, e aqui eu termino com a frase do N.T. Wright, mas a misericórdia estava no cerne da missão messiânica de Jesus, da mesma forma que permanece no cerne da obra da igreja atual. É isso que eu acabei de falar para vocês. A misericórdia, o amor de Deus, no cerne da nossa obra, da nossa vivência de fé em comunidade de fé, para abraçar aqueles também que estão perdidos, que precisam de salvação. Que Deus te abençoe, que Ele ilumine teu coração. Que você encontre a misericórdia e a graça de Deus também. Em que tu participes de alguma comunidade de fé saudável, onde se pregue a palavra de Deus com seriedade. Que a gente aprenda a amar também. Amar um outro assim como Deus nos amou. Na próxima leitura, a gente vai ler Mateus capítulo 11, dos 7 a 15. Mateus capítulo 11, do 7 a 15,
que fala sobre a identidade de João Batista. Agradeço você por ter me acompanhado, fica com Deus e até a próxima.